Olá, turma! Nós vamos falar hoje sobre a união estável, né? Quando nós iniciamos o estudo do direito de família, a gente abordou na nossa primeira aula, que eu costumo chamar de direito constitucional de família, que a Constituição Federal de 88 trouxe a possibilidade de infinitas possibilidades, né, de modelos, de formas de constituição familiar. Dentre elas, a Constituição Federal enumerou a união estável. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente abordar sobre uma delas, que é a união estável. Para a aula, a professora preparou um material aqui, que eu vou compartilhar agora, tá? Que é a respeito da união estável. E aí nós vamos começar por aqui. Turma, então, vamos lá. Primeiro, a união estável, embora ela tenha sido prevista como uma modalidade de identidade familiar só na Constituição de 88, não quer dizer que ela não existisse antes. Mas ela era nominada de concubinato. E existiam duas possibilidades, o concubinato puro e o concubinato impuro. O concubinato puro era aquele formado por pessoas que não eram impedidas de casar entre si. E o concubinato impuro era aquele constituído por pessoas que já eram casadas, por exemplo, né? Como se fosse uma união paralela, uma união plurima. Embora não existisse lei que reconhecesse o concubinato como uma entidade familiar, nós tivemos algumas iniciativas do judiciário, né, algumas decisões judiciais que atribuíam efeitos às relações concubinárias, que eram como eram chamados na época, né, anterior à Constituição de 88. Primeiro, as primeiras decisões judiciais, principalmente da década de 70, eram no sentido de indenizar o concubino, né, por prestação de serviços. Então, uma das formas de se atribuir algum efeito patrimonial ao concubinato foi nesse sentido. Essas decisões foram evoluindo, passou-se, então, a se considerar o concubinato como uma sociedade de fato, e quando comprovado, então, o esforço comum também se atribuía alguns efeitos patrimoniais. O Código Civil atual, o Código Civil de 2002, que efetivamente distinguiu o significado de união estável de concubinato. Tá? Então, antes da Constituição Federal, o concubinato puro era o que hoje nós reconhecemos, né, era parecido, era semelhante ao que hoje nós reconhecemos como estável. E o concubinato continua existindo hoje no Código Civil, só que com a conotação que tinha o concubinato impuro. Então, isso é mais um intuito de contextualizar um pouco, historicizar um pouco a origem, né, dessas uniões que não eram advindas do matrimônio, do casamento. Aí nós tivemos, então, a evolução legislativa, né, Constituição Federal de 88, parágrafo 3º, que reconhece as uniões estáveis entre homens e mulheres. Depois a gente vai abordar essa questão da diferença de sexo, da diversidade de sexo, como que ela é tratada atualmente no ordenamento jurídico brasileiro. Tivemos duas leis que regulamentaram a união estável. A Lei 8.971, de 1994, foi a primeira lei regulamentadora. Ela estabeleceu, por exemplo, que para reconhecer a união estável era necessária a comprovação de convivência por no mínimo 5 anos ou a existência de filhos em comum, tá? E a Lei 9.278 de 96, que alterou esses requisitos e que tem os mesmos requisitos que nós conhecemos hoje, né, para reconhecimento da união estável. Convivência pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família, que foi repetido aqui, ó, lá no artigo 1723 do Código Civil. O que é preciso dizer? Essas duas leis, elas continuam em vigor, tá? Elas não foram revogadas expressamente,
Alguns de seus artigos estão tacitamente revogados, mas ainda é possível utilizar, nós ainda as utilizamos, porque tem algumas questões, como, por exemplo, o direito real de habitação do convivente, que não foi trazido pelo atual Código Civil e que está estabelecido em lei especial. Então, quando se trata de união estável, nós ainda podemos invocar essas duas legislações. Pois bem, com relação à diversidade de sexo, então nós vimos que o parágrafo 3º do 226 da Constituição, assim como o 1723 do Código Civil, estabeleciam como união estável aquela formada entre um homem e uma mulher. Mas esta exigência, ela caiu por terra em 2011, quando o STF reconheceu a união estável em relação homoafetiva, né? E quando julgou uma ação direta de inconstitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 132, tá? Para quem quiser assistir a parte finalzinha do julgamento, vale a pena, tá? Assistir, é um julgamento histórico. Tá aqui o canal, né? O link do canal do YouTube para poder assistir a parte final desse julgamento tão importante que o STF fez com relação às uniões entre pessoas do mesmo sexo. A partir de 2011, então, é que o ordenamento jurídico brasileiro passou a admitir, a reconhecer como entidade familiar as uniões entre pessoas do mesmo sexo e atribuindo a elas os mesmos efeitos da união estável. Vamos para o próximo slide, então. Quais são os requisitos da união estável, né? Artigo 1723 do Código Civil, convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família. O que é convivência pública? De conhecimento de todos, né? Não é algo escondido, que poucas pessoas sabem. Contínua é que ela não é eventual, né? Não é eventualmente nós temos um relacionamento, não, ela é contínua. E por último, duradoura. Vejam que nesse conceito de duradoura não tem um tempo mínimo, um ano, meses, né? Ele apenas traz durabilidade como um dos requisitos que vai ser apreciado caso a caso. Nós já tivemos decisões judiciais que entenderam que um mês, por exemplo, não configura união estável porque não é duradoura. Agora, não basta para constituir união estável a convivência pública contínua e duradoura, porque isso também são elementos do namoro, por exemplo. O que diferencia o namoro da união estável é o objetivo de constituir família. E como é que eu identifico esse objetivo de constituir família? Mediante um propósito de vida em comum, né? Quando se divide, quando se compartilha projetos, sonhos, desejos, responsabilidades. Então, por exemplo, precisa residir no mesmo endereço não é requisito, mas muitas vezes o fato de um casal alugar um imóvel para morar junto ou construir um imóvel em comum já é um objetivo de constituir família, né? Ou quando compartilham responsabilidades, um sonho, um desejo, e óbvio que a existência de filhos facilita muito essa prova do objetivo de constituir família, tá? No artigo 1723 do Código Civil, nós temos, então, duas regras importantes nos seus parágrafos. Parágrafo 1º que diz que os impedimentos do casamento, aqueles do 1521, também impedem a união estável, com uma exceção. A exceção do inciso 6º, né, do 1521. Se a pessoa casada estiver separada de fato ou judicialmente, isso não impede a constituição da união estável. Então, imaginem, por exemplo, o seguinte. Eu estou casada, me separo de fato, mas continuo casada no papel. Então, aqui, casamento.
né? Me separo do meu marido, mas não me divorcio, regulamento, não regularizo isso no papel. E aí, passo a conviver de forma pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família com outra pessoa. Aqui, eu vou ter uma união estável. Se, por exemplo, eu falecer, né? O que acontece? Será necessário excluir a ameação do cônjuge desse período até esse período aqui, e vai ser necessário discutir a existência de eventuais bens comuns e direito de herança em relação ao convivente desse período a esse período, que são distintos, né? São situações distintas. Lembrando aqui uma coisa que eu esqueci de comentar no slide anterior, que a união estável não exige documento escrito, né? Uma declaração escrita, diferente do casamento, por exemplo, que a prova depende do seu registro. Mas é recomendável que se faça escritura pública declaratória da união estável para dar maior segurança jurídica às partes. Depois vamos poder falar um pouco sobre isso também quando a gente falar dos efeitos patrimoniais. Bom, embora os impedimentos matrimoniais também se apliquem à união estável, com exceção do casamento, né, da pessoa casada que estiver separada de fato ou judicialmente, as causas suspensivas não se aplicam à união estável, tá? Não impedem a caracterização da união estável. O que não quer dizer que não se aplica à consequência da causa suspensiva, que é o regime de separação obrigatória de bens, tá? Então, por exemplo, se alguém constituir uma união estável com mais de 70, e o início dessa união estável for com mais de 70 anos de bens, aplica-se o regime de separação obrigatória de bens, tá? Por força lá de entendimento já de julgados do STJ. Então, a causa suspensiva não impede a união estável, mas as mesmas consequências que é a impossibilidade de escolher o regime de bens, vai se aplicar. E por falar em regime de bens, qual o regime de bens que se aplica na união estável? Na união estável, quando não tiver disposição escrita em contrário, aplica-se o regime legal, que é o da comunhão parcial de bens. Regra do 1725. E como é que nós podemos fazer uma declaração escrita dizendo, por exemplo, que a gente quer um regime de separação de bens, né? Uma separação convencional de bens. Qualquer documento escrito, pode ser um documento particular, mas também pode ser uma escritura pública de união estável, em que se escolhe, se elege o regime de bens, assim como também se pode definir a data, né? O início desse regime de bens. Ele vai ser importante principalmente para evitar discussões em eventual direito sucessório, né? E também para fins de benefício previdenciário da pensão por morte. A lei facilita a conversão da união estável em casamento. Quem já convive em união estável pode converter isso em casamento, mediante simples pedido no registro civil, né? Se faz esse procedimento lá no cartório de registro civil, mas essa conversão, ela não é retroativa, tá? Então, se eu vivi em união estável aqui um período e depois eu pedi a conversão em casamento, esse registro do casamento, ele só vai ter feitos de casamento, o registro, a partir da data do registro, tá? Anteriormente vai continuar sendo união estável. A questão é que, prof, então qual a diferença entre eu casar, ao invés de pedir a conversão em casamento? É que você não vai ter a formalidade da celebração do casamento feita pelo juiz de paz. E o nosso último slide trata, então, do concubinato, como ele é regido, né, pelas regras do atual Código Civil. Então, o artigo 1727 diz o seguinte: as relações não eventuais entre o homem e
homem à mulher, impedidos de casar, constituem concubinato. Qual é a implicação de ser reconhecido como concubinato? É que o concubinato não é reconhecido como entidade familiar por força do nosso regime monogâmico. Então, não tem direito ao nome, direito a alimentos, os efeitos patrimoniais não se aplicam às regras dos regimes de bens. Essa é a distinção entre a união estável e o concubinato. Enquanto a união estável é uma entidade familiar, e se aplicam todas as regras, né? O concubinato não é reconhecido como uma entidade familiar, embora as teses, né, principalmente da doutrina, em relação às uniões plurimas, né, a possibilidade de mais de uma união, de ter mais de uma união ao mesmo tempo. Nesse sentido, nós tivemos uma decisão recente do STJ, também tem uma matéria disponível para assistir no YouTube, em que o STJ decidiu que o homem não teria o direito ao imóvel que tinha sido comprado com a ex-amante, né? Não deferiu efeitos patrimoniais, porque não houve comprovação do auxílio, né, mútuo, do esforço em comum para a aquisição. Embora, pessoal, quando a gente fala em concubinato, embora com relação aos efeitos patrimoniais eles são mais restritos, tá? Para fins previdenciários não, para fins previdenciários é muito comum a gente ver decisões em que a convivente e a amante, né, ou concubina, dividem a pensão por morte por força de reconhecimento das duas uniões concomitantemente. Bom, essa era a nossa aula, então, sobre união estável e distinção sobre concubinato, e as questões mais importantes, né, que com relação a esses temas. Um abraço para você.